Invocação do mal, o ritual que ninguém deveria realizar. Existem coisas que nunca deveriam ser chamadas, portas que nunca deveriam ser abertas. Mas e se alguém ousasse invocar o mal? Hoje, você vai descobrir até onde o sobrenatural pode ir quando a curiosidade humana ultrapassa os limites do permitido. Se sentiu o arrepio, deixe seu like e inscreva-se para mais histórias sombrias. Tudo começou numa noite sem lua, quando o vento parecia sussurrar segredos antigos pelas frestas das janelas. Ninguém imaginava que aquela pequena casa, isolada no meio da floresta, seria palco de algo que jamais deveria acontecer. Tudo começou com a curiosidade. A curiosidade humana, quando se mistura a ousadia e a ignorância, pode ser o primeiro passo para abrir portas que deveriam permanecer seladas para sempre. No centro da história está Daniel, um jovem obcecado pelo sobrenatural. Ele passava horas lendo sobre rituais antigos, lendas de espíritos e invocações proibidas. Para ele, tudo aquilo era apenas entretenimento, algo para desafiar a própria coragem. Mas naquela noite, o fascínio pelo desconhecido ultrapassou qualquer senso de prudência. Entre velas negras, símbolos desenhados no chão e livros empoeirados, Daniel decidiu realizar um ritual que, segundo os textos, não deveria ser feito por iniciantes. A casa, já antiga e cheia de histórias esquecidas, parecia reagir à sua presença. Portas rangiam sem motivo, sombras se alongavam nas paredes como se observassem cada movimento. Daniel sentiu um frio na espinha, mas interpretou como excitação, aquela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ele acendeu as velas e posicionou os objetos exatamente como os textos indicavam. Cada passo parecia carregado de importância, mas, na verdade, era apenas o começo de algo que ele não conseguiria controlar. Enquanto recitava as palavras proibidas, o ar ficou pesado e o ambiente mudou de forma quase imperceptível. Um sussurro distante parecia surgir do nada, quase imperceptível, mas presente. O coração de Daniel acelerou, mas ele continuou, convencido de que poderia terminar o ritual sem consequências. Mal sabia ele que, naquele instante, estava rompendo uma barreira entre o mundo dos vivos e forças que não deveriam ser perturbadas. A curiosidade, inicialmente inofensiva, se transformou em um portal para o desconhecido. Cada símbolo desenhado no chão parecia brilhar levemente, como se estivesse reagindo à invocação. As velas tremeluziam e sombras dançavam de maneira que não correspondiam à luz. Daniel estava imerso em uma experiência que parecia apenas estranha, mas que, na realidade, era a primeira manifestação do mal que ele iria invocar. E então veio o primeiro sinal claro. Um som baixo, quase como um lamento distante, ecoou pela casa. Era como se algo tivesse acordado. Daniel congelou, sentindo um misto de medo e fascínio. Ele queria parar, mas não conseguia. A curiosidade o mantinha preso, como se uma força invisível o impedisse de recuar. E ali, naquela noite silenciosa, a semente do terror foi plantada, sem que ele ainda soubesse que não havia volta. Aquele era apenas o começo. O que parecia ser uma simples brincadeira com o desconhecido, rapidamente se transformaria em algo que ultrapassaria toda a lógica, colocando Daniel frente a frente com forças que ele jamais poderia compreender ou controlar. O ritual, iniciado pela curiosidade, acabaria revelando que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas. Após aquela primeira noite marcada pela curiosidade e pelo medo contido, algo começou a mudar na casa. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis, começaram a chamar a atenção de Daniel. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas que ele tinha certeza de ter trancado estavam entreabertas, e uma sensação constante de estar sendo observado não o abandonava nem por um instante. No início, ele tentou racionalizar. É apenas minha imaginação, dizia a si mesmo, enquanto olhava para a vela que tremeluzia sem motivo.
mas a realidade começou a se dobrar ao redor dele. Um dos livros do ritual, que ele lembrava ter colocado cuidadosamente na estante, apareceu no chão, aberto em uma página que ele não se recordava de ter lido. As palavras pareciam brilhar levemente, como se algo estivesse vivo dentro daquelas páginas. À medida que as horas passavam, os sinais se tornavam mais intensos. Um frio gelado atravessava os cômodos e cada sombra parecia ter vontade própria. Daniel começou a ouvir sussurros, vozes quase imperceptíveis, que pareciam repetir seu nome ou recitar palavras incompreensíveis. Ele se lembrava de ter lido nos textos que a invocação podia atrair atenção indesejada, mas nunca imaginou que seria tão imediato. A curiosidade inicial agora se transformava em tensão pura, e o medo começou a se instalar de forma inescapável. Numa noite especialmente silenciosa, ele acordou com um som de passos vindos do sótão. Daniel tinha certeza de que estava sozinho, mas os passos continuavam, lentos, ritmados, ecoando pelas paredes antigas da casa. Cada batida parecia penetrar seus ossos, fazendo seu coração disparar. Ele tentou ignorar, tentando se convencer de que era apenas o velho assoalho cedendo. Mas quando a porta do sótão começou a ranger sozinha, o frio na espinha se tornou impossível de ignorar. Os animais de estimação que Daniel tinha desapareceram sem explicação. Ele procurou por toda a casa, mas não encontrou nem rastro. E a sensação de presença se tornava mais intensa a cada hora. Objetos caíam sozinhos, portas batiam com força, e ele começou a perceber que a própria casa parecia reagir ao medo dele. Era como se algo estivesse vivo, observando, avaliando cada movimento. Daniel então percebeu que não poderia mais ignorar o que havia feito. A invocação que parecia inofensiva havia atraído algo real, algo que não conhecia limites. Ele sentiu, pela primeira vez, o verdadeiro peso de sua ação. O mal que havia despertado não estava mais contido no ritual. Ele estava se manifestando na casa, silencioso, paciente, esperando o momento certo para se revelar completamente. A curiosidade, que antes parecia divertida e inofensiva, agora se transformava em arrependimento e terror. Daniel entendia, sem palavras, que havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. E naquela noite, enquanto as sombras dançavam ao redor das velas e os sussurros se tornavam quase audíveis, ele percebeu que havia dado início a algo que não poderia controlar, algo que o observava, estudava e aguardava sua hora de agir plenamente. O aviso estava claro. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. E Daniel estava prestes a descobrir, da maneira mais dolorosa possível, que a curiosidade pode despertar forças que a mente humana jamais deveria enfrentar. Os dias seguintes transformaram a curiosidade de Daniel em um medo constante e sufocante. Cada canto da casa parecia carregar vida própria. E a sensação de estar sendo observado não o abandonava por um segundo. Era como se algo invisível estivesse rondando, estudando cada gesto, cada respiração, pronto para intervir na hora certa. Ele sabia, no fundo, que havia cometido um erro irreversível, mas ainda se agarrava à esperança de que pudesse controlar a situação. Tudo começou de forma sutil. Sombras se alongavam de maneira estranha, reflexos se mexiam onde não deveria haver nada, e o ar carregava um cheiro frio e metálico que ninguém poderia explicar. Daniel percebeu que não estava apenas lidando com uma presença, mas com uma inteligência que respondia ao seu medo e à sua inquietação. Cada tentativa de ignorar os sinais apenas os tornava mais intensos. A casa parecia viva, respirando junto com ele, reagindo a cada pensamento. Numa noite, enquanto tentava estudar os textos antigos na esperança de entender o que havia invocado, Daniel sentiu algo tocar seu ombro. Voltou-se abruptamente, mas não havia ninguém. Apenas o frio que parecia cortar sua pele. Um arrepio percorreu sua espinha
e ele começou a perceber que a entidade não precisava se mostrar para causar efeito. Ela estava ali, invisível, manipulando o ambiente, testando seus limites, brincando com sua sanidade. Os fenômenos começaram a se intensificar de forma assustadora. Velas se apagavam sozinhas, portas batiam com força e objetos eram arremessados sem explicação. O lamento distante que ouvira na primeira noite tornou-se mais nítido, como se viesse de dentro das paredes. Vozes começaram a chamá-lo pelo nome, sussurrando coisas que ele não conseguia compreender completamente, mas que provocavam um terror profundo, instintivo. Daniel começou a sentir que estava sendo vigiado até nos momentos mais íntimos. O som de passos invisíveis seguia cada movimento dele, e sombras pareciam se mover por vontade própria. O jovem percebeu que não era apenas a casa que havia mudado. Ele próprio estava mudando. O medo constante corroía sua mente, deixando-o paranoico e exausto. Cada noite trazia novos sinais, e cada manhã parecia apenas um breve intervalo antes do terror retornar. A sensação mais aterradora era a de que a entidade estava esperando algo. Daniel não sabia o que, mas podia sentir instintivamente que a qualquer momento o jogo que havia começado iria alcançar seu ponto máximo. Ele tentava repetir os rituais de proteção descritos nos textos, mas nada parecia funcionar. A presença invisível não podia ser contida por palavras ou símbolos. Ela existia além do entendimento humano, reagindo apenas à sua própria curiosidade e medo. E assim, a linha entre realidade e pesadelo começou a desaparecer. Daniel não conseguia mais distinguir se os sons eram reais ou fruto de sua imaginação, se as sombras tinham vida própria ou se ele estava perdendo a sanidade. A invocação havia saído do controle, e o que antes era uma experiência de desafio e curiosidade, agora se tornava uma luta diária para sobreviver, para não sucumbir completamente à força que ele mesmo despertara. Cada noite prometia ser pior que a anterior. E naquela casa silenciosa, envolta por trevas e sussurros, Daniel começou a entender uma verdade que não poderia mais ignorar. Certas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas, e ele estava prestes a descobrir de maneira irreversível até onde o mal podia ir quando é invocado pelo homem. Depois de dias sentindo a presença invisível, Daniel percebeu que a situação havia ultrapassado qualquer possibilidade de controle. Aquilo que antes se limitava a sombras e sussurros agora começou a se manifestar de forma concreta. Objetos se moviam com violência, portas batiam sozinhas, e o ar parecia vibrar com uma energia sombria que não poderia ser ignorada. Cada passo que ele dava, cada respiração, parecia provocar uma reação direta da entidade que ele despertara. Naquela noite, enquanto tentava refazer os rituais de proteção descritos nos textos antigos, uma vela caiu sozinha, espalhando a cera quente pelo chão, e um vento gelado atravessou o cômodo. Daniel sentiu um aperto no peito, como se algo invisível estivesse pressionando seu corpo contra o chão. Ele tentou gritar, mas a voz falhou. O medo o paralisava, tornando qualquer movimento impossível. Era como se o próprio ar tivesse sido tomado por uma força hostil, reagindo a cada tentativa de defesa. Logo depois, os fenômenos se intensificaram. Um dos símbolos que ele desenhara no chão começou a brilhar com uma luz esverdeada e pulsante, emitindo um som grave e constante que parecia reverberar dentro da mente de Daniel. Ele percebeu, aterrorizado, que a invocação estava além de qualquer controle humano. A entidade, que antes se escondia nas sombras, agora começava a se manifestar de forma tangível, manipulando o ambiente de maneira quase consciente. O ponto de ruptura aconteceu quando ele ouviu o primeiro grito. Não era um grito humano, mas algo gutural, profundo, carregado de malícia, que parecia vir de dentro das paredes.
A temperatura caiu drasticamente e o jovem sentiu um toque gelado na nuca, embora ninguém estivesse por perto. Ele finalmente compreendeu que havia cruzado um limite que jamais deveria ser ultrapassado. A curiosidade que o levou a iniciar o ritual agora era o mesmo elo que o prendia a uma força que poderia destruí-lo completamente. As velas começaram a apagar-se uma a uma, como se a própria luz tivesse medo de permanecer ali. O som de passos ecoava incessantemente, agora acompanhados de sussurros claros, palavras incompreensíveis, mas carregadas de ameaça. Daniel tentou fugir, mas percebeu que a casa inteira parecia ter mudado de forma, corredores se alongando e portas desaparecendo, tornando impossível encontrar a saída. Ele estava preso, e a entidade estava no controle absoluto do ambiente. Cada tentativa de resistência era inútil. A manifestação do mal não precisava de um corpo físico. Ela existia para corroer a sanidade, transformar o ambiente em um labirinto de terror e quebrar a vontade de qualquer intruso. Daniel, desesperado, percebeu que não era mais apenas um observador. Ele havia se tornado parte do ritual, um componente necessário para que aquela força pudesse exercer sua influência plenamente. A realidade começou a se distorcer. Sons, imagens e sensações se misturavam, criando uma experiência que desafiava qualquer lógica. Ele via formas se contorcendo nas paredes, sentia mãos invisíveis tentando segurá-lo e ouvia sua própria voz repetir palavras que ele não reconhecia. O mal que antes parecia distante agora tinha nome e presença, e estava prestes a exigir um preço que Daniel jamais imaginou que teria de pagar. Naquele instante, ele percebeu com clareza absoluta. Algumas portas, uma vez abertas, não apenas permanecem abertas, elas convidam o mal a entrar, e ele não espera permissão para se manifestar. Daniel agora estava frente a frente com a força que despertara, e o terror que sentia não era apenas medo, mas a certeza de que sua vida jamais seria a mesma. A noite que se seguiu foi diferente de todas as outras. Daniel, exausto e consumido pelo medo, sentia que a entidade não estava mais apenas brincando com ele. Agora, ela exigia algo. O ar estava pesado, quase sufocante, e cada passo que dava parecia ecoar, como se o próprio chão o observasse. As sombras se condensavam em formas humanas distorcidas, contorcendo-se em silhuetas ameaçadoras que pareciam rir dele, ou pior, estudá-lo. Ele tentou gritar por ajuda, mas sua voz falhava. Cada palavra parecia ser absorvida pela escuridão. Objetos voavam pelas paredes, como se a própria casa estivesse em fúria. E os sussurros se transformaram em gritos guturais que penetravam sua mente, corroendo sua sanidade. Daniel percebeu que a força que havia invocado não era apenas maliciosa. Era inteligente, consciente e implacável. Desesperado, ele tentou repetir os rituais de proteção que antes pareciam funcionar, mas nada conseguiu deter a presença. Cada símbolo desenhado no chão brilhava e pulsava de forma ameaçadora, respondendo diretamente ao medo dele. A entidade parecia nutrir-se de sua angústia, crescendo a cada segundo, tornando o ambiente cada vez mais hostil e incontrolável. O ponto de ruptura ocorreu quando Daniel sentiu mãos invisíveis agarrando seus braços, puxando-o para o centro do círculo que ele próprio havia criado. A sensação de frio era extrema, e vozes ecoavam em sua mente, dizendo palavras que ele não compreendia, mas que transmitiam uma mensagem clara. O preço da curiosidade nunca é gratuito. Ele percebeu que, ao tentar invocar o mal por curiosidade, havia se tornado uma vítima de sua própria ousadia. Em um último ato de desespero, Daniel tentou apagar todas as velas, desfazer os símbolos e recitar palavras de proteção com toda a sua força. Mas a entidade já havia se estabelecido. Uma presença sólida parecia cercá-lo, e ele percebeu que não havia saída. O mundo ao seu redor distorcia-se.
O espaço e o tempo pareciam se fragmentar, e tudo que ele conhecia se dissolvia em trevas e sussurros. Quando finalmente a noite terminou, a casa voltou a um silêncio mortal, mas Daniel não estava mais lá. Alguns dizem que ele desapareceu, engolido por aquilo que despertou, enquanto outros afirmam ouvir sua voz em lamentos pelas paredes, um aviso silencioso para aqueles que ousam brincar com forças que não compreendem. A lição que ficou é clara e simples. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. A curiosidade pode levar ao conhecimento, mas quando se trata do sobrenatural, ela pode despertar forças que o homem jamais deveria enfrentar. Daniel aprendeu, da maneira mais cruel, que há limites que não podem ser desafiados sem consequências. E a entidade, ela ainda está lá, esperando, silenciosa, invisível, pronta para o próximo curioso que ousar atravessar o limiar proibido.